Olá, queridos e queridas. Primeiramente, eu queria continuar o vídeo anterior, mantendo o alerta de que o ano que vem são novas eleições que estarão aí em pauta e que, de acordo com o vídeo anterior, em que eu estava dando alerta, a gente precisa prestar muita atenção com os rumos que a gente quer continuar ainda dando ao país que a gente está, ao país que nós temos, em que estado esse país está. Porque tudo que vem ocorrendo nesses últimos anos e séculos tem sido consequência da formação que o nosso país teve, num primeiro dado momento, e no segundo dado momento, fruto unicamente de tudo o que nós, como povo, estamos mantendo neste último século, nos séculos anteriores e principalmente nessas últimas 2 décadas. E a razão do nosso país ser o que é fruto do que nós insistimos em manter como país, como população. Explicando melhor, tudo o que acontece atualmente é fruto do que nós insistimos em manter, através dos nossos pensamentos, da nossa maneira de enxergar o mundo, da nossa maneira de agir na prática, porque nós temos, como seres humanos, duas maneiras de caminhar. Uma é a maneira que nós dizemos que vemos o mundo. E a outra maneira é a atitude que nós tomamos a partir de então. A gente pode manifestar um pensamento e, na prática, movidos pela pressão da própria estrutura da sociedade, da cultura e do Estado, agir. E, no final das contas, todos nós brasileiros, nós agimos de acordo com o que o Estado impõe para nós através da cultura, que é a sua ferramenta mais eficiente. E, no nosso caso em particular, a gente insiste em reproduzir os erros do passado, fomentados, impulsionados pela nossa cultura. E a nossa cultura está carregada de preconceitos que foram ardilosamente montados para que a gente, no final das contas, haja dando força para quem sempre nos dominou, que são as classes dominantes. E o nosso Estado nada mais é do que um aparelho, um instrumento para manter no poder as classes que já estão aí. É lógico que a gente tem que fazer um recorte com bom senso. Quando se refere a classes dominantes, isso não significa que todo mundo que pertence a um padrão de vida alto seja responsável pelas desgraças que o nosso país possui, que é a miséria que assola todo mundo. E em virtude da miséria, que é um fantasma para todo brasileiro, as pessoas se vendem seu voto, vendem a sua própria integridade, vende o seu caráter. Nós temos aí, correndo por debaixo dos panos a tragédia de milhares de famílias que estão se desmoronando porque um dos cônjuges se vende pro entre aspas capitalismo, não querendo perder um padrão de vida ou não querendo ter o seu padrão de vida caído. Um desses cônjuges se vende e tenta manter um padrão de vida, em detrimento do bem-estar do outro cônjuge, e aí você vê famílias se dissolvendo porque pretendendo ter um padrão de vida confortável, um dos dois opta por abandonar o seio da família. Então, a sociedade está corrompida na sua raiz, através da sua cultura, e o Estado se beneficia usando a miséria como um dos seus instrumentos para obrigar as pessoas a se manterem acomodadas com o estado de coisas que estão aí. Então, em 2018, um conjunto de coisas contribui para que a gente escolha que caminho a gente quer seguir. Porque o caminho alternativo é um caminho de sacrifício. E qual seria o caminho do sacrifício? A gente mudar radicalmente tudo que está aí.
E para mudar tudo que está aí, a gente tem que tomar a iniciativa de colocar em prática o que a gente pensa. E o grande mal nosso é que nós não colocamos em prática os nossos pensamentos. O brasileiro diz que está cansado da corrupção. Bom, se nós temos como princípio acabar com a corrupção, a maneira mais prática e fácil é arrancar do poder todo mundo que está aí. Isso inclui os membros do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e, paralelo a eles, todas as pessoas que têm influência direta com esses membros, que têm acesso direto a eles e que se beneficia desse acesso e desse privilégio. Isso inclui as empresas que fazem parte dos monopólios de comunicação, das empresas que fazem parte dos grupos que prestam serviço para o Estado, que são as empreiteiras, entre outras empresas afins, as empresas internacionais que também se beneficiam dos serviços que o Estado contrata. E aí você bota as grandes empresas como o Siemens, como como a Ford, entre outras empresas que estão envolvidas, e se mexer, você vai encontrar que elas estão envolvidas em esquemas de corrupção. Elas corrompem nossos políticos e, através dessa corrupção, os políticos elaboram leis que dificultam o crescimento de empresas menores, que sufocam as empresas menores que querem crescer. Então, isso tudo aí são problemas que estão colocados diante de nós para que sejam resolvidos. E para resolver esses problemas é preciso se amofinar, é preciso se mobilizar e é preciso quebrar com esse círculo vicioso para que a gente saia desse estado de coisas em que o país está. E que estado de coisas é esse, sendo direto? O país está corrompido, há uma classe que se beneficia dessa corrupção, essa mesma classe fomenta a corrupção da população em geral. E que corrupção é essa? A corrupção moral. Corrupção moral é essa que leva as pessoas a se venderem para garantir um padrão de vida, entre aspas, confortável, ter o seu carrinho, ter o seu empreguinho garantido. E dentro das empresas há o esquema de corrupção, as pessoas se vendem moralmente para servir as conveniências e os interesses pessoais dos chefes dentro das empresas, certo? Interesses esses que saem da esfera do trabalho e penetram na esfera da intimidade, e se vendendo, essas pessoas garantem do chefe a permanência nas empresas, às custas principalmente da própria família. E como eu disse antes, milhares de famílias estão se dissolvendo porque as pessoas estão se vendendo para garantir o conforto de manter o seu trabalho com o sacrifício da própria família, certo? E assim, a corrupção do Estado, numa escala vertical, numa análise vertical, fomenta a corrupção moral das pessoas, dos indivíduos, garante a permanência no emprego. E assim, não só na esfera estatal, na esfera pública, mas na esfera privada, você tem corrupção, uma corrupção pior do que a pública. Então, a situação no nosso país é consequência da atitude particular de todos nós. E para mudar, é preciso que nós, como brasileiros, passemos por cima da nossa cultura. E a nossa cultura faz com que a gente haja de forma imoral, vendendo a nossa alma para que a gente garanta o nosso bem-estar, à custa, às vezes, e principalmente da nossa própria família, da nossa vida pessoal. Em troca de quê? Em troca de um bem-estar próprio. E garantindo um bem-estar próprio, sem que a gente se perceba, a gente está alimentando a corrupção numa esfera superior, que corrupção essa que nós apontamos como um problema geral. E é o nosso problema geral. Só que a gente não se dá conta de que,
com a nossa corrupção moral, a gente alimenta a corrupção lá em cima. Então, em 2018, temos nova oportunidade de escolher o caminho. Ou a gente mantém, como estamos mantendo há muitos anos e décadas e séculos, essa corruptela que nos domina, essa classe que vem se alternando, colocando seus netos, filhos, sobrinhos, para manter o que eles já vêm mantendo desde que esse país se formou como país, como república. Ou a gente toma atitude, sai do que dizem aí, do que chamam de zona de conforto, e a gente parte para a mudança. Mas a verdadeira mudança exige partir para a briga, quebrar com o modelo que está aí e começar um modelo novo, do zero, dando oportunidade para pessoas novas, que não fazem parte desses grupos que dominam a gente. Então, 2018 é uma nova oportunidade. Eu queria ressaltar aqui o vídeo do Enzo, que cai dentro desse contexto aí, e eu sei que tem muita gente aí que não vai não por questão de capacidade, mas por questão de opção, não vai ter condições de entender tudo isso que está aqui nesse vídeo, certo? Mas o Enzo, no seu canal, falou da aula número 2 do Masterclass do Nando Moura, em que ele, pelo conteúdo que ele expôs, né, traz várias questões que abrem os olhos, certo? E a proposta é essa. Uma das questões é a atitude que ele tomou de trabalhar por conta própria. Atitude essa que eu venho tomando e venho pagando caro por isso, mas está valendo a pena. Porque, como ele bem disse, a gente faz o nosso horário e a gente ganha o que ganharia trabalhando para o patrão. Eu, por exemplo, em 2 dias eu ganhei R$ 600, o que garantiu para mim eu ter adquirido o aparelho que estou em mão agora, e ainda, de quebra, sobrou R$ 300. Em 3 dias de trabalho, R$ 600 foram levantados. Mas isso custou um preço muito caro, muito alto da minha vida particular, que mudou radicalmente e que causou o meu afastamento do canal. E agora estou aqui. Mas está valendo a pena e faria de novo. E estou em processo de progresso aí. E ele, muito antes de mim, estava trabalhando por conta própria. E como ele bem disse, o Nando Moura também. Um abração aí, 2018 está aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Escolha.